Olha, com essa reforma tributária toda acontecendo no Brasil, uma pergunta não quer calar para quem tem imóvel, né? Será que aquela ideia de criar uma holding familiar ainda vale a pena? Muita gente pode achar que não, mas a resposta, olha, pode surpreender. Vamos mergulhar nos números para entender de verdade se essa estratégia, que sempre foi tão boa, ainda se mantém de pé. Então, para começar, vamos falar do dilema de quem é proprietário, né? Quem tem imóvel para alugar no Brasil sabe bem, a mordida do imposto é pesada. É um obstáculo real que come uma parte grande do lucro e bagunça qualquer planejamento de longo prazo. Mas quão grande é esse obstáculo? Vamos ver o tamanho do problema. Pois é, 27,5%. Isso mesmo. Se a gente está falando de uma pessoa física recebendo aluguel, o imposto de renda pode levar quase 30% de tudo. É uma fatia enorme, né? Não é à toa que se corre atrás de um jeito mais inteligente de cuidar do patrimônio. Ok, então fica a pergunta: existe um caminho melhor? Uma forma mais inteligente de gerenciar tudo isso e ainda planejar o futuro? A resposta é sim, com certeza. E por muito tempo, a solução para isso tem nome: a famosa holding familiar. Ela é uma ferramenta, sabe, uma ferramenta super poderosa pensada justamente para isso: otimizar e proteger o patrimônio da família. Para ficar mais fácil de entender, pensa na holding como se fosse um cofre central, o centro de comando da riqueza da família. Ao invés de ter imóveis e participações espalhadas no nome de cada um, a holding organiza tudo isso debaixo de um único guarda-chuva. O resultado? Mais eficiência, muito mais proteção e, claro, um caminho bem definido para o futuro. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas agora vem a reforma tributária. A partir de 2026, o cenário fiscal vai mudar e muito. E aí surge a grande dúvida que está tirando o sono de muita gente. Será que a holding familiar, essa estratégia que sempre foi tão segura, ainda vai ser a melhor jogada? Bom, a resposta não é um simples sim ou não. A coisa é um pouco mais complexa. E olha, essa é uma dúvida super válida. Porque vamos ser sinceros, sim, a carga de impostos para uma holding vai aumentar com os novos IBS e CBS, não tem como fugir disso. Mas, e esse é um grande mas, a história não acaba aí. Para a gente saber se ainda vale a pena ou não, a gente precisa fazer o que realmente importa, botar os números na ponta do lápis. Então vamos lá, chegou a hora do jogo dos números. É aqui que a gente vai ver, preto no branco, qual é a diferença real entre gerenciar os imóveis como pessoa física ou através de uma holding, já com as novas regras. E se prepara, porque o resultado é, bem, ele é bem revelador. E tá aí, o cenário projetado. Dá uma olhada nisso. Depois da reforma, o imposto na renda de aluguel para pessoa física pode pular para 36%. É muita coisa. Agora, olha o número da holding, 19%. A diferença é absurda. É aqui que a estratégia da holding mostra a sua força, mesmo no novo cenário. Esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar, né? Fica claríssimo. Mesmo com todas as mudanças, com o aumento de impostos para todo mundo, a holding ainda tem uma vantagem tributária gigantesca. Não tem nem comparação, né? Os números realmente falam por si. Resumindo a ópera, a gente está falando de uma economia de 17 pontos percentuais nos impostos. 17%. Isso, no final do ano, é muito dinheiro que deixa de ir para o governo e fica no bolso da família. E é por isso que, mesmo com a reforma, a holding continua sendo uma opção tão, mas tão interessante. Mas olha, se a gente pensar que a holding é só para economizar imposto, a gente está vendo só a pontinha do iceberg. O verdadeiro valor dela vai muito além. Pensa na holding como uma fortaleza que protege o legado da família. Ela traz uma segurança e uma organização que dinheiro nenhum compra. Vamos ver os 3 pilares dessa proteção. Basicamente, a força da holding se apoia em 3 pilares essenciais. O primeiro é a proteção patrimonial. O segundo, o planejamento sucessório. E o terceiro, a governança familiar. Vamos entrar em cada um deles para entender melhor. Primeiro pilar, então, proteção patrimonial. O que é isso na prática? A holding cria uma espécie de muralha entre o patrimônio da família e os riscos da vida pessoal ou profissional de cada membro. Imagina, por exemplo, que um dos herdeiros tem um negócio que quebra e acumula dívidas. Se os imóveis estiverem na holding, eles estão protegidos, blindados. O segundo pilar é o planejamento da sucessão. E aqui a diferença é brutal. Sem uma holding, quando alguém falece, o que vem pela frente? Um processo de inventário. E quem já passou por isso sabe, é caro, é demorado e muitas vezes, infelizmente, vira uma briga de família. Agora, com a holding, tudo muda.
Não se discute a partilha do imóvel em si. O que se transfere são as cotas da empresa, de um jeito muito mais simples, rápido e organizado. Tem uma frase do Walter Marinzini que resume isso perfeitamente. Ele diz que ao antecipar a transferência dos bens e definir as regras do jogo antes, os pais, os avós, eles garantem que a vontade deles vai ser respeitada lá na frente. É sobre isso. É garantir que tudo o que foi construído com tanto esforço continue crescendo nas mãos das próximas gerações, sem briga e sem confusão. Ok, a gente já entendeu os benefícios, certo? A economia de impostos, a proteção, o planejamento. Mas tem um detalhe crucial: o tempo. Com a reforma tributária batendo na porta, o tempo virou um fator essencial. Existe uma janela de oportunidade para agir e, acredite, essa janela está se fechando. A implementação da reforma vai ser gradual, não é de um dia para o outro. Ela começa em 2026 e vai até 2033. Mas, atenção, já em 2025 existem prazos importantes para registrar alguns contratos e garantir regras de transição que são mais vantajosas. Ficar de olho nessas datas é fundamental. Perder um prazo desses pode significar deixar muito dinheiro na mesa. E tem mais um ponto importante. O Imposto sobre Herança e Doação, o famoso ITCMD, também vai mudar. E adivinha? Vai ficar mais caro. As alíquotas vão se tornar progressivas, ou seja, quem tem mais patrimônio paga mais. E isso já é certo. Planejar a sucessão agora, antes dessas regras entrarem em vigor com força total, pode gerar uma economia gigantesca para a família. Então, no fim das contas, agir agora não é uma questão de dar um jeitinho para fugir de imposto. Longe disso, é um movimento estratégico, um investimento na segurança e na tranquilidade do futuro. É sobre garantir que todo o legado, tudo aquilo que foi construído com tanto suor, seja protegido e passe para as próximas gerações do jeito certo, de forma tranquila, eficiente e sem brigas. Portanto, o recado final é bem direto, especialmente para quem tem patrimônio, tem imóveis e tem filhos. Organizar tudo isso através de uma holding não é mais uma opção, deveria ser uma prioridade. É o planejamento que vai perpetuar o seu legado. E se tudo isso fez sentido e surgiu interesse em organizar o patrimônio, em planejar a sucessão e, claro, garantir essa economia tributária, nós estamos à disposição para ajudar. Nossos contatos são o site drivetenis.com.br e também o WhatsApp 41 99972 9087. Vamos juntos proteger o que mais importa.